Salve povo, aqui é o Zelota e hoje trazendo para vocês o segundo vídeo desta mini saga sobre os caldeus. Neste vídeo nós vamos ver o período que os caldeus viveram lá na Caldeia antes de fundarem o Império Neobabilônico. Então teremos ali o período do julgo sobre os babilônios e também principalmente os assírios, e algumas vezes em que os caldeus conseguiram chegar ao trono da Babilônia. E claro, sempre com muitas batalhas contra os assírios. Então vamos ter muitas coisas interessantes e os primeiros personagens importantes. E claro, no final do vídeo a gente já vai começar a ver esse início do Império Neo-Assírio com Nabopolassar. Bom, enfim, não sei se acertei o nome dele, mas enfim, depois aqui eu vejo na parte mais importante. Bom, antes de começar a contar a história para vocês, peço a todos aí que não tá o like, compartilhem, que gostem desse tipo de conteúdo para ajudar aí as pessoas a entender esse conteúdo é relevante. Para quem chegou agora aqui, seja bem-vindos. Eu trago conteúdos de antiguidade, idade média, dá uma conferida na videoteca aí e tá tudo organizado em playlists. Se inscrevam aí no canal. Quem já é inscrito no canal também se inscreve aí, porque eu tô sofrendo shadowban, muitos canais no YouTube estão sofrendo isso e o YouTube não está recomendando os vídeos para quem já é inscrito no canal. 70% das pessoas que estão assistindo meus conteúdos aqui no canal são novos espectadores. E também a maioria desses vídeos estão sendo os vídeos antigos, certo? Então confere aí se a sua inscrição está ativa, notificação, tudo mais, beleza? Só 20% ou menos de 20% são pessoas que já são inscritas aqui no canal, que estão assistindo aos vídeos. Bom, me sigam nas redes sociais, no Instagram, @zelota, também tem aí Facebook, os links estão na descrição, tem aí também ali embaixo. Também façam parte da nossa área de membros, Acampamento Zelota, onde vocês vão ter acesso a vídeos exclusivos e também dar uma contribuição aqui para o canal. Se você quiser também pode mandar um valeu ou fazer uma contribuição via Pix, tem aí embaixo da minha janelinha aí o QR Code e também tem a chave Pix aí na descrição dos vídeos. Bom, vídeos todas as quintas às 21 horas, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Vamos direto aqui porque eu tenho muita coisa para falar. Bom, então esse período babilônico dos caldeus, né, que vamos ter o período em que eles viveram lá na Caldeia. Então, a princípio, vamos ter essa questão dos líderes caldeus que já vão começar a assimilar, né? Vimos no vídeo anterior sobre a Caldeia, nós vimos a origem da Caldeia, a origem dos caldeus, a migração dos caldeus para a Caldeia. E nesse vídeo a gente já vai ver esses caldeus que já estavam ali adaptados, já haviam assimilado a cultura babilônica, que vai ser aquela junção dos povos anteriores aos assírios e os babilônios, que foram, no caso, os sumérios e também os acádios, né, que a gente trabalhou os sumérios já aqui no canal. Acádios já tem vídeo antigo, mas eu pretendo refazer depois. Mas bom, vamos esse conteúdo. Então aqui nós temos esses líderes caldeus que já haviam passado por esse processo de adaptação. Então tinham adotado ali no questão a cultura, a língua, nomes também da região, tanto que vamos ter alguns líderes, aqui a gente já vê já aqui logo de cara, com nomes já caldeus, né? Então vamos ter esses nomes babilônicos, caldeus, enfim. E também vamos ter os costumes, né? Que vai ser essa outra mudança e que os caldeus vão passar assimilando essa cultura dessa região que eles estavam vivendo na Caldeia, assimilando a cultura dos povos nativos. Bom, então os caldeus foram por muito tempo governados pelos babilônios. E isso durou um bom tempo, né? E que em caso, consequentemente, os babilônios eles eram vassalos dos assírios, né? Já na época ali do Império Neo-Assírio. Então esse é um período de 72 anos em que os caldeus ficaram por lá, sob esse domínio, esse controle dos babilônios, até chegar ao ano de 780 a.C., quando vai acontecer esse evento, né, sem precedentes, que vai levar um caldeu, um estrangeiro, a assumir o trono da Babilônia. Então nós vamos ter esse personagem que é o Marduk-apla-Assur, mais um nome difícil, você vê já um nome já muito semelhante aí ao nome dos caldeus, ao nome dos babilônios. Então ele se torna rei, destronando o rei da Babilônia, que era o Marduk-Belzeri, que havia reinado de 790 a 780 a.C. E o Belzeri, ele era um rei vassalo do rei assírio Salmanaser IV,
que nessa época o Salmanassé IV ele estava ocupado, reprimindo uma guerra civil lá no Império Assírio. Então isso vai estabelecer esse novo precedente ali dos caldeus conseguindo pela primeira vez provocar ali os assírios, né? No caso o Império Neo-Assírio. Então os caldeus, eles, claro, eles não eram uma potência militar. Então, como mencionei isso no primeiro vídeo, eles se aproveitavam de algum momento em que os assírios estavam ocupados com alguma situação, ou fosse uma guerra civil, ou uma invasão de um outro povo em seu território, que é uma coisa que a gente vai ver mais na frente aqui nesse vídeo, as situações que vão colocar os caldeus no trono da Babilônia. E nesse caso ali, né, os caldeus, eles não podiam ali ter não tinham essa condição militar de combater os assírios de frente, então eles precisavam de fazer alianças, né? Então eles sempre buscavam a aliança dos elamitas, que ajudavam bastante ali os caldeus essas empreitadas deles para conquistar a Babilônia. Até porque os elamitas também não gostavam dos assírios. Bom, então o Salmanassé, nesse momento, ele estava reprimindo uma guerra civil que acontecia lá no Império Neo-Assírio. Então, quando ele resolve essa questão, ele vem e ataca a Babilônia. E aí ele consegue derrotar o Marduk, né? No caso, o Marduk caldeu, que era um usurpador do trono. E ele toma o norte da Babilônia, que era uma parte importante ali do território da Babilônia. E acaba fazendo um acordo de paz com o Marduk, vai fazer com que o Marduk Aplassu ele se torne um rei vassalo dos assírios, permanecendo ali, né? E esse acordo vai favorecer muito os assírios. Então vamos ter outros reis caldeus que vão suceder o Marduk, que foram no caso ali o Eriba Marduk, que era um outro líder tribal caldeu, que assumiu o trono em 769 a.C., e depois ele foi sucedido pelo filho dele, que foi o Nabu-shuma-ishkun, em 761 a.C. E eles mantiveram ali na situação de vassalos dos assírios, só que agora o rei assírio era o Arsudã III. Bom, e aconteceu que dentro da Babilônia vamos ter uma grande rebelião, uma revolta entre a população babilônica, né, os nativos babilônicos, pelo fato de estarem sendo reinados por um rei estrangeiro. Então isso vai causar esses conflitos, né, esse atrito entre os babilônicos e os caldeus. Antes eles mandavam, né, nos caldeus, subjugavam os caldeus, e agora estão sendo reinados por um rei caldeu. Então esse reinado caldeu ele vai ter uma vida curta. Então dentro desses movimentos revoltosos, rebeldes dos babilônios, vamos ter a figura de um líder que foi o Nabonassar, que conseguiu derrotar os caldeus no ano de 748 a.C., assume o trono, voltando assim a Babilônia a ter um nativo babilônio para reinar novamente ali os babilônios. Então depois desse período os caldeus vão entrar numa obscuridade ali de 3 décadas, não só eles, mas outros povos também, como os arameus e até os próprios babilônios. O que aconteceu foi que os babilônios eles estavam sob o jugo dos assírios mais uma vez. E dessa vez agora com o famoso Tiglat-Pileser III, que foi justamente como mencionei no vídeo anterior também, no vídeo 1, quem não assistiu vai lá, depois volta aqui para ver a sequência da história, para entender melhor a questão do início. O Tiglat-Pileser III foi o rei assírio que estabeleceu que o aramaico fosse a língua oficial do Império Neo-Assírio. E não era exatamente o mesmo aramaico falado pelos arameus, né? Vamos ter algumas modificações na língua. Então esse aramaico ele vai ser conhecido como aramaico imperial. Então ele vai tornar o Nabonassar o seu vassalo, e todos os outros que sucederam o Nabonassar que todos eles eram reis nativos, né? Todos eram babilônicos, vão
ficar ali sobre esse domínio, esse jugo babilônico. E aí chega o ano de 729 a.C., quando Tiglat-Pileser III ele foi sucedido por Salmanaser V, que ele resolve fazer uma mudança. Ele vai governar pessoalmente a Babilônia. Então ele tira os reis babilônicos, né, nativos da Babilônia, e vai passar a reinar a Babilônia em 727 a.C. Então Salmanaser V ele foi sucedido pelo Sargão II, e que em 722 a.C. ele vai governar também a Babilônia e faz uma campanha contra povos vassalos dos assírios, esses povos que passaram a se rebelar. Aconteciam essas rebeliões, apesar daquele esquema assírio de separar e misturar os povos, aconteciam essas rebeliões, né? Então vamos ter rebeliões que aconteceram na região do antigo Irã, que aí abrange a Pérsia, Manai, onde houve um reino anteriormente, e também a Média. E então eles foram para lá para defender o território assírio desses povos. E aí vamos ter nesses territórios invasões também de outros povos. Vamos ter ali a invasão dos citas, que viviam mais naquela parte próximo da Europa Oriental, e eles vão fazer essas incursões, assim como os cimérios, né, que é um povo que também já trouxe vídeos sobre eles aqui, tanto citas como os cimérios, né, cimérios que é conhecido como o povo do Conan, né, claro, Conan é um personagem fictício aí, quadrinhos, e eles haviam atacado a Média e a Pérsia, né, que pertenciam, claro, aos assírios. E aí, ao mesmo tempo, vamos ter uma outra situação que vai acontecer, que foram com os egípcios, com que não tinham ligação nenhuma com os assírios. Mas os povos que eles vão incitar, sim, tinham, né, que era, um caso, Israel e Canaã. Então eles vão estimular ali, incentivar para que Israel e Canaã se rebelassem contra os assírios. Então com isso os assírios vão ter que enviar tropas também para enfrentar agora os egípcios. Então com esses eventos aí, mais uma vez, os caldeus como oportunistas, né, vendo os babilônios, no caso aí os assírios envolvidos em duas campanhas simultaneamente, o Sargão II estava lidando ali com os citas e sumérios na Pérsia e na Média, e assim com outra frente também de batalha contra os egípcios lá no sul de Canaã. Eis que surge a figura de um personagem conhecido, inclusive bastante citado na Bíblia também, que é o Merodach Baladan II, que era um caldeu, que mais uma vez vai ter o apoio dos elamitas e dos próprios babilônios, né, que já não suportavam mais aquele domínio assírio e vão aceitar agora, dessa vez, um estrangeiro mais uma vez no trono. Então eles conseguem ali, no caso, o Merodach Baladan se torna rei da Babilônia com essa ajuda dos elamitas em 721 a.C. E ele fica no trono até o ano de 710 a.C., quando o Sargão II finalmente encerrou as campanhas dele contra todos os invasores. E aí ele vai conseguir invadir a Babilônia e derrotar o Merodach Baladan II, que forçou o caldeu a fugir para Elam, que acabou sendo ali o seu refúgio. Então quando chega o ano de 703 a.C., o Merodach ele retorna para mais uma campanha na Babilônia. E dessa vez ele vai derrotar o rei babilônico, que era esse nome é difícil, hein, galera? Eu vou ler bem devagar aqui para não errar. Mardukesakir-sumi II. Ele era meio caldeu, meio babilônio, e estava no trono como um fantoche dos assírios, que nessa época já eram reinados pelo Senaqueribe. E aí o rei assírio, Senaqueribe, ele derrota o Merodach Baladan II em uma batalha que aconteceu na cidade suméria de Kis, né? Cidade que foi importantíssima para os sumérios, somente na questão da cultura, muitas coisas surgiram lá, incluindo a própria escrita.
né, que a gente viu isso aí no vídeo dos Sumérios. Confere lá quem não viu ainda. Então Merodach, depois dessa derrota, ele foge mais uma vez para Elam, onde ele vai ficar escondido por um bom tempo. Aí ele volta de novo para uma nova investida, só que dessa vez ele não vai para a Babilônia, mas ele vai para a sua terra natal, né, que era Bit Yankin, né, que ficava lá na Caldeia, como mencionei no vídeo anterior. Era a principal cidade, que era meio como se fosse uma capital ali da Caldeia, pois era a tribo mais poderosa dos caldeus na época da migração dos caldeus para a Caldeia. E essa cidade estava sendo governada por um babilônio, que era o Belibini, que foi colocado lá no governo ali daquela parte da Caldeia pelo próprio Senaquerib, ali como governante de Bit Yankin. E ele consegue, no caso o Belibini, derrotar o Merodach no ano de 700 a.C. E aí nessa batalha o Merodach acabou perdendo a vida, né, nessa batalha. E como gratificação pela vitória, o Belibini foi deposto do cargo, né, pelo Senaquerib. E aí usou do nepotismo e colocou o filho dele para governar ali a Babilônia, e ficava tudo agregado, né? No caso, essa parte da Caldeia, o filho dele, que era outro nome difícil aqui, vou ler devagar, Assurnandissumi, que fica ali como esse novo governante da Babilônia. Isso abrangia Caldeia e todos os territórios próximos. Bom, agora os assírios têm os elamitas como inimigos, que vão partir para cima dos assírios. E os elamitas eram liderados pelo Nergal-Uzeb, que em 694 a.C. ele não só depois eliminou o Assurnandissumi, que governava a Babilônia, que era simplesmente não só o governante da Babilônia, mas ele era príncipe assírio e filho do Senaquerib. Então os caldeus e babilônios, eles se aliaram aos elamitas nessa investida aí arriscadíssima, né? Então eles estavam ali sob o controle da Babilônia, que levou, claro, o Senaquerib a uma fúria tremenda, né? Além dele ter tido o filho dele sendo despachado para o mundo além vida, a Babilônia estava novamente ocupada, dessa vez agora pelos elamitas, com o apoio dos caldeus. Então o Senaquerib ele vai fazer uma campanha fortíssima, com muita fúria no coração, e ele vai destruir Elão, né, que depois vai acabar sair fora da jogada depois dessa aí. A Caldeia, além de ter sido invadida também, ele vai saquear a Babilônia. Que vai acontecer aquela situação, né? Ele vai destruir a cidade da Babilônia, boa parte da Babilônia vai ser destruída, como ele vai saquear o templo da Babilônia. Vai gerar um grande problema, né? Porque a Babilônia era considerada uma cidade sagrada, né? E o templo da Babilônia estavam ali as divindades, né? Principalmente o Marduk, que era esse deus que desde a época dos caldeus era a principal divindade, né? Como a gente viu com Hammurabi, ele levou ali o Marduk como principal deus na época dos amoritas, ainda na época dos amoritas. E aí vai dar um ruim para ele, né? Porque o Senaquerib acaba, depois de ter saqueado o templo lá da Babilônia, ele é despachado para o mundo além vida pelos próprios filhos dele, enquanto ele prestava suas homenagens ao deus Nisroch lá em Nínive, né? Que era uma das cidades mais importantes para os assírios, principalmente nessa época do Império Neo-Assírio, que foi da restauração do Império Assírio. E aí o Assaradão, que era um dos outros filhos do Senaquerib, ele assumiu o trono em 681 a.C. Então o Assaradão ele vai reconstruir a Babilônia, vai apaziguar a região, e ele vai também, depois disso, por conta daquela situação lá que os egípcios, né, se envolveram com os israelitas e os outros povos de Canaã, ele vai conquistar o Egito, para que o Egito não desse mais problemas, assim também como importantes reinos e impérios africanos também,
que eram a Núbia e a Líbia. Claro que o Egito também faz parte da África, né? Tem gente que acha que o Egito é uma ilha que fica vagando ali perto da Grécia. Bom, e aí vamos ter esse controle sobre vários povos, que vai ser esse período da paz dos assírios, pelo menos para os assírios, não para quem estava sendo subjugado. Mas a gente vai ter uma gama de povos aí, que nessa lista temos os medos, os persas. No caso dos persas a gente vai se referir à região da Pérsia, que hoje é um núcleo do atual Irã, de onde vai surgir a dinastia Aquemênida, que depois vai conquistar. Bom, aí já é outra história mais na frente, né? Aí vamos ter os Espartas, depois vão chegar lá, vão ter seu próprio território na Anatólia. Vamos ter os Citas, os Cimérios, os Arameus, os gregos pônticos, os israelitas, fenícios, cananeus, urartianos, cilícios, lídios, frígios, manais e árabes. Todos esses povos estavam sob a gama ali do controle dos assírios. E isso foi um período de 60 anos. A Babilônia e a Caldeia ficaram praticamente ali sob o controle dos assírios, e os caldeus permaneceram subjugados e quietos durante todo esse período aí. Bom, aí vamos ter a próxima revolta que vai acontecer na Babilônia. Dessa vez não foi orquestrada ali por um caldeu, por um elamita ou por um babilônio. Surpreendentemente foi por um assírio, né, que era o Samassu-mukim, que era rei da Babilônia, era assírio e irmão mais velho do rei assírio daquela época, que era o Assurbanipal. Então vamos ter essa guerra aí entre irmãos, né, já que o Sansum-mukim ele vai declarar a Babilônia como se a Babilônia fosse ali a capital do Império Neo-Assírio, e que não deveria ser outras cidades, né? Como o caso ali a cidade de Nínive ou Assur, que são cidades importantes para os assírios. Então vai ser formada uma grande aliança, né, com todos aqueles povos oprimidos pelos assírios vão apoiar o Samassu-mukim. Entre esses povos, vou dar uma reduzida aqui porque é muita gente. E os babilônios, os persas, os caldeus, os elamitas, os medos, arameus, israelitas, árabes, enfim, toda essa galera aí vai se juntar ao rei usurpador. Então foi uma luta duríssima ali para o Assurbanipal. Foram 5 anos de campanha e acabou sendo concluída em 648 a.C. O Assurbanipal conseguiu derrotar o seu irmão rebelde e, com o resultado dessa disputa, Elam acabou sendo ali, o Elam foi destruído ali, e todos esses povos que se aliaram ao rei usurpador foram devidamente punidos pelos assírios. Bom, aí tivemos um governador assírio chamado Kandalanu, que foi colocado no trono da Babilônia para governar a Babilônia em nome do Assurbanipal. E aí tivemos 22 anos seguintes de tranquilidade, né? 22 anos pacíficos, sem nenhuma ameaça dos caldeus e dos babilônios durante esse reinado do Assurbanipal. Ok, Assurbanipal não duraria para sempre, né? Em 631 ele faleceu, e o governador que ele tinha colocado, o Shandalanu, faleceu ali um pouco depois, em 627 a.C. E aí a coisa começou a desestabilizar novamente no Império Neo-Assírio. E aí durante o reinado do Assuretillinani, que era filho do Assurbanipal, que assumiu o trono em 631 a.C., ele vai ter um reinado, vai ser marcado por guerras civis, e ele ficou apenas 2 anos no trono, né? Ficou até 623 a.C. E ele vai ser destronado por um general assírio, que era o Sinsumulicir, que inclusive ele era um eunuco, né? Vai ser o primeiro eunuco a reinar ali a Babilônia. Mas ele conquista a Babilônia, porém não o coração do Império Neo-Assírio, né? Que a gente fala de Assur e de Nínive. E ele vai ter um reinado muito rápido, né? Com apenas
3 meses, né, até ele depois ser despachado para o mundo além-vida por Sinsarisco, que era um outro filho do Assurbanipal, que assume o trono. Bom, alguns historiadores acreditam que o fim desse general assírio usurpador, o general eunuco, o Sinsumulicir, ele tinha sido eliminado pelo Nabopolassar. Bom, mas essa aí é mais uma especulação aí. Bom, aí o Sinsarasco, ele assume o trono em 622 a.C., dos assírios, e mais uma vez vai começar a sofrer uma forte pressão ali dos estados vassalos, que vão se unir porque eles decidiram parar de pagar os tributos, e no reinado dele é que vamos ter aí o final já do Império Neo-Assírio. Então eles vão buscar ali a sua independência. Então era um território, o Império Assírio era muito grande, né? O Assírio, vamos mostrar ali que da parte que ia do Chipre à Pérsia e do Cáucaso ao Egito. E aí foi que o Nabopolassar, né, mais um chefe caldeu de origem desconhecida, ele vai utilizar da mesma técnica de outros caldeus para chegar ao trono, né, aproveitando aquela situação de anarquia que tomava conta da Síria e da Babilônia. E acaba se tornando novamente ali, um caso novamente não, né, que ele pela primeira vez estava se tornando o rei, mas ele assume ali o trono da Babilônia em 620 a.C., com a ajuda, mais uma vez, dos próprios babilônios, que não aguentavam mais os assírios. E aí o Sinsarisco, ele vai montar um poderoso exército para retalhar essa coroação no Nabopolassar. E aí ele marchava para a Babilônia. Só que quando ele estava indo para fazer essa campanha, ele acaba tendo que recuar, né? Porque aconteceu uma rebelião no coração da Síria, justamente na cidade de Nínive. E aí o Nabopolassar foi salvo pelo Gongo para ter tempo para que ele organizasse aí uma defensiva e também uma ofensiva contra os assírios. Dessa vez ele ia partir para cima dos assírios. Então ele faz uma campanha e toma a cidade de Nippur, né, que era uma outra cidade importante controlada pelos assírios, que ficava lá no norte da Babilônia. Isso foi em 619 a.C., né? Lembram daquela parte lá do acordo que foi feito com o primeiro rei caldeu da Babilônia, a parte norte da Babilônia? Bom, até aquela época ali pertencia aos assírios, então o Nabopolassar ele vai conseguir reconquistar essa parte. Então o rei caldeu ele vai ter muitas dificuldades para manter a Babilônia. Ele ficou entre 620 a 615, que foram anos ali marcados por lutas duríssimas contra as forças assírias que estavam acampadas ali próximos da Babilônia e que tentavam expulsar o Nabopolassar ali do trono da Babilônia. Então ele vai preparar agora um contra-ataque indo para a casa do adversário, né? Então em 616 o Nabopolassar vai até a parte do coração da Síria e vai fazer uma campanha para sitiar as cidades de Assur e a cidade de Arrapa. Só que lá, quando ele chega no coração do Império Neo-Assírio, ele acaba sendo derrotado pelo Sinsarisco. Então vamos ter ali um contra-ataque do Sinsarisco, que vai conseguir derrotar o Nabopolassar na cidade de Idiglate, assim era chamado na época, o expulsão de lá. Idiglate, que depois teve seu nome alterado para Tikrit, né, que depois no futuro vai fazer parte da Síria, e foi a cidade onde nasceu o famosíssimo Saladino, né, que ficava lá no extremo sul da Assíria, né. Saladino fundou a dinastia Aiúbida na Idade Média e enfrentou os cruzados. Teve outro cara que nasceu lá em Tikrit também, mas já fazia parte do atual Iraque, né? E era um ditador do bigodão, que foi despachado para o mundo além-vida próximo do Natal. Bom, me lembro até desse vídeo. Bom, e aí vamos ter um impasse ali do Nabopolassar, né? Que estava enfraquecido depois dessa campanha que acabou não dando certo na Síria. E também o
Sinsarisco ele estava incapaz de atacar a Babilônia porque ele estava vivendo problemas internos dentro do Império Neo-Assírio. Então a situação ela só mudou quando o rei caldeu, o Nabopolassar, ele vai fazer uma aliança com Ciaxares, que era rei dos Medos, e no futuro viriam ali se tornar o Império Aquemênida, né, dado ali pelo Dário Grande. E vamos ter outros povos também que estavam dispostos a se unir para se livrarem dos assírios. E vai ficar uma situação ali insustentável para os assírios. E a partir desse ponto nós vamos ter essa consolidação do Nabopolassar, que vai se tornar aí o primeiro imperador do Império Neobabilônico. Mas eu vou continuar essa história no próximo vídeo, que eu já falei muito nesse vídeo agora. E a gente vai ver essa parte inicial do Império Neobabilônico, né, também conhecido como o Império dos Caldeus, e vamos ver ali os principais reis aí que vão seguir na sequência, e vamos ver vários momentos, inclusive os ataques que aconteceram em Israel, a queda de Jerusalém, destruição do templo, enfim, vai ter muita coisa que vai ficar para o terceiro vídeo. Então a gente se vê na próxima semana. Um abraço, Zelota. Até lá. Falou, pessoal.